Boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou Samuel, programador e curador das salas do Centro Cultural Unimed BH Minas. Salas que agora, em março, completam um ano de funcionamento. A gente tem um perfil misto, né, de sessões em cartaz, de filmes em cartaz, e também mostras e retrospectivas. Nós estamos aqui no contexto da retrospectiva 2022, que faz parte, né, do ciclo de mostras de 2022, que acabou que estendeu para este ano também, e que contou com a mostra Paul Newman, diretor, Cine Improvisado, Cine Clubinho, e agora em abril vai acontecer também a mostra do Martin Heshman, com a presença dele, vai ser super bacana, e a retrospectiva 2022. Na retrospectiva, nós convidamos 10 programadores e programadoras de todas as regiões do Brasil e para escolherem os 10 destaques de 2022. Eu chamo de destaques porque eu não gosto de chamar de melhor filme, porque aí vai do critério mesmo individual, que não necessariamente escolhe aquilo que, sei lá, que acham melhor, mas às vezes coloca algum filme por algum outro motivo que é bem bacana também, né? Assim, e as pessoas convidadas foram a Elisângela Dantas, do Cine Cultura de Palmas, a Eve Mota, do Cine Casarão de Manaus, o Fabrício Cordeiro, do Cine Cultura de Goiânia, a Kênia Freitas, do Cinema do Dragão de Fortaleza, o Luiz Fernando Moura, do Cine Teatro do Parque de Recife, a Lívia Cabreira, do Cine Arte UF de Niterói, o Marcelo Cordeiro, do Cine Teatro Recreio de Rio Branco, o Marden Machado, do Cine Passeio de Curitiba, e o Vitor Grazi, do Cine Metrópolis. Os filmes escolhidos, os mais votados da lista, foram Drive My Car, Il Buco, Licorice Pizza, Marte 1, Memória, Não Não Olhe, O Acontecimento, Os Primeiros Soldados, Pequena Mamãe e Vitalina Varela. Hoje, para encerrar, né, o ciclo de debates em torno acerca das programações, né, de programação de cinemas de rua do Brasil, nós temos a presença da Kênia Freitas, da Elisângela Dantas e do Marden. Muito obrigado pela presença de vocês. Agora eu vou voltar aqui para o vídeo. Sou super feliz mesmo. A Elisângela eu conheci agora, né, Elisângela, nesse contexto aqui da retrospectiva. Um prazer enorme, assim, super massa ver, né, o seu trabalho aí, assim, sua empolgação. Inclusive, a gente até exibiu, né, um filme que você distribuiu, foi super bacana também. Kênia eu já conheço há um tempinho mais, assim, e foi uma pessoa que nesse processo aqui enfim, desse um ano de sala, a gente trocou ótimas ideias, que também foi muito importante, assim, para mim. E a gente entrou mais ou menos na mesma época, né, Kenny? Assim, você no Dragão e eu aqui, foi mais ou menos ali próximo, né? Então a gente acaba que conversa muito sobre isso, sobre dúvidas, assim, sobretudo no início, né, sobre as distribuidoras, que como que conversa com tal fulano de tal, quem que é tal fulano de tal, com qual filme, enfim. Então foi um encontro, assim, para mim foi muito especial, assim, eu te agradeço muito. E o Marlon também, né, assim, sempre tive o cine Passeio de Curitiba como, para mim, sempre foi um estudo de caso, assim, na abertura dos cinemas, sobre sobre várias perspectivas, assim, né, uma delas é que essa programação que vocês fazem também, né, não só dos filmes em cartaz, com uma programação bem legal, assim, mas também de mostras, retrospectivas, né? Uma vez eu te liguei para saber da comunicação do passeio, né? Que é uma coisa que é acho super bacana, né? As redes sociais de vocês, como vocês lidam com individualmente, assim, tratam cada filme individualmente daquilo que ele tem, né, assim, de potencial. Então eu agradeço mesmo imensamente a presença de vocês aqui. Para mim é uma honra e um prazer, tá? Eu vou, Obrigado. então, começar com Quênia. É, Quênia, obrigado. E eu queria que você, assim, para as pessoas que estão, que fofura, que estão assistindo, assim, que você se apresente, tá, assim, como a sua trajetória até chegar aqui. Por que que eu peço essa trajetória até chegar aqui? Porque programar uma sala envolve uma relação, né, assim, com o cinema enfim, de muitas formas, né?
eu tenho realmente uma curiosidade dessa trajetória até chegar no momento que você está programando uma sala, né? Assim, como que isso se deu, assim, e tal. E também um pouquinho um pouquinho não, né? Assim, uma apresentação uma apresentação breve do cinema do Dragão. E aí acho que aqui eu vou medir aqui mais ou menos uns 5 minutinhos para cada um de vocês, para cada um de vocês. E, enfim, é sua. Obrigado. Oi, oi, gente. Primeiro agradecer, Samuel, pelo convite. Um prazer estar aqui com Marden, com a Elisângela. Marden a gente já se conheceu, né? Eu acho que no contexto de live e tal, também nessa programação do passeio. Samuel, como ele contou, né? Se conhecia aí já de alguns festivais, de algumas outras coisas, inclusive dessa lida com a crítica, né? E com um outro lugar que eu exercia e teve essa feliz coincidência da gente entrar mais ou menos na mesma época, na programação de salas, na programação de circuito, e um prazer estar conhecendo a Elisângela agora, assim, né? Muito bom. A gente vai mapeando, né? Eu lembro até quando o Samuel falou de é, chamar algumas pessoas para fazer essa lista. Eu falei, eu vejo que tem uma programação alternativa aqui, tem ali, tem Palmas, tem Belém, tem. A gente foi, né? Que são cinemas que não necessariamente eu conheço pessoalmente, mas que a gente vai um pouco entendendo a programação, que é sempre bacana, assim, né? Preciso fazer um parênteses no que você falou, mas verdade, eu te liguei, inclusive eu pedi indicações de salas e você indicou o cinema da Elisângela própria, assim, né? Que foi esse feliz encontro, assim. Sim. Queria falar isso. Valeu. E aí, assim, bom, a trajetória é longa, mas vamos tentar resumir, né? Eu sou formada em jornalismo, mas desde a graduação, né, acabei indo muito para esse lado do cineclubismo, de uma relação próxima com o cinema, da pesquisa, né, de iniciação científica já nessa área de cinema. E aí, por conta disso, né, de alguns outros desdobramentos, acabei veredando muito para a área acadêmica, né, da pesquisa, fui fazer mestrado, doutorado, aí já nesse campo, né, de pesquisa de documentário, cinema, e durante, né, acho que sobretudo quando eu entro no doutorado, eu mudo para o Rio, comecei a me aproximar muito do campo da crítica de cinema, assim, né? Achei da cobertura de festivais e de estar envolvido no certo cenário, uma cidade que tem, né, uma programação mais extensa. Eu sou de Vitória, eu sou do Espírito Santo, aliás, o Cine Metrópolis, que o grade programa é assim, né, o cinema que me formou em termos de cinefilia, do que eu assistia muito, né, durante esses anos aí de adolescência e graduação. E Graz era um colega, um amigo também, né, mas um amigo de graduação também. Massa ver ele nesse contexto, também é uma pessoa que peço vários socorros para conversar sobre as coisas. E, e aí, enfim, fui para esse campo da crítica primeiro, e aí, a partir da crítica, a partir desse trabalho da pesquisa, eu entrei na curadoria muito a partir da proposição de mostras, né? Na época que a gente ainda tinha um pouco mais ativamente aqueles editais de ocupação, tanto da Caixa quanto do CCBB. Primeiro trabalhei na parte de produção de cópias de algumas mostras, então já pegando essa coisa, né, que eu acho que a curadoria acaba envolvendo bastante aqui no Brasil, que a gente sabe que a gente não faz só curadoria, a gente faz curadoria, produção, redes sociais, o que tiver que fazer, né? E aí, mas comecei a trabalhar com produção de cópias, e aí muito próxima, né, curadora das mostras que eu fiz, produção de cópias, que era a Bárbara Carrani, fui entendendo o que que era essa proposição de curadoria, muito nesse contexto, né, de proposição de festivais, eventos especiais, assim. E aí, por conta disso, e por conta já da pesquisa acadêmica que continuava, e de outras coisas, acabei enveredando para esse lugar de ser mais, né, de fato trabalhar mais diretamente, outras curadorias às vezes, né, em comissão curatorial de festival, como eu fiz o Cachoeira Doc, Festival de Vitória, e essas curadorias mais, né, independentes. E aí tive essa realmente, né, esse feliz momento de ter aberto essa vaga, né, de curador programador do Cinema do Dragão e de
ter sido a pessoa selecionada, assim, né? Isso no começo do ano passado. E para falar, né? E aí foi realmente a minha primeira experiência na programação de uma sala. E aí já pego essa sala, que é uma sala bastante importante para a cidade, é uma sala que eu acho que tem, né? Uma trajetória, um lugar de circuito bem interessante. O Cinema Dragão é um cinema, né, público, gerido, e aí é importante falar dessa trajetória. É um cinema que ele abre em 99 no equipamento público, desde sempre, que é o Dragão do Mar. Mas por alguns anos, né, por aí quase uns 14 anos, ele era um cinema privado, né? Ele era um cinema dentro do Centro Cultural, mas não gerido pela própria ESA ou pelo governo. Era um outro grupo, tal, e aí você vai ter todo momento dessa história do cinema, e a partir de 2013 ele se torna um cinema que passa a ser gerido pela OS, então passa a ser gerido, né, por esse órgão aí ligado ao governo do estado, e nesse pensamento, né, de ser uma sala pública, ele se torna uma sala pública, e muito nesse começo com uma ligação com o cinema da Fundação lá em Recife, assim, né? Inclusive com a curadoria, com a presença do Kleber e de outras pessoas, né? Do Joaquim, nesse primeiro momento em que o cinema do Dragão se torna mesmo essa sala, né, de curadoria mais pública. E de lá, em 2017, nessa parceria, de fato, ela se desfaz no sentido institucional, obviamente, o cinema continua muito próximo, né, e uma referência, eu acho que também para nesse lugar, né, do cinema independente, do cinema de rua no Brasil, e a partir de 2017, o Cinema do Dragão vai seguir um pouco essa trajetória mais própria, né, o solo de programação. Acho que pensando mesmo, né, na missão, o que a gente pensa da curadoria, é muito esse lugar, né, da programação do cinema brasileiro independente, de um olhar especial, obviamente, para o cinema cearense, para os filmes de festivais, para o cinema de arte. É um cinema de rua, é um cinema com preço, né, que tenta praticar aqueles preços um pouco mais baratos comparado aos cinemas de shopping. E o que a gente percebe muito, né? É esse lugar de trazer e, sobretudo, investir numa programação que muitas vezes, se a gente não programa, de fato permanece inédita na cidade. Assim, né? Então, muito esse cuidado e essa tentativa de abrir circuitos para filmes que, de fato, não vão ter circuito em cinemas de shopping ou em cinemas com outras proposições. Então, acho que tem muito mais coisas para falar, mas acho que isso é um apanhado, assim, para não me estender muito. Obrigado, Kenny, valeu demais. Elisângela, por favor. Olá, tá me ouvindo? Então, eu agradeço muito o convite, Samuel, foi uma honra, né? Muito bacana participar desse momento, para mim é uma coisa histórica, assim. Eu sou formada em turismo e filosofia, e aí eu me apaixonei pelo cinema na filosofia, na graduação de filosofia. E nesse mesmo período eu assumi a programação da sala de cinema, que é o Cine Cultura Sala do Senhorzinho. É o único cinema independente no Tocantins, né? Tem o Cine Sesc, mas o Cine Cultura é o único cinema independente. E na minha trajetória, eu já tem 12 anos que eu estou nessa sala programando. E eu me sinto muito honrada porque é um cinema que fica bem no centro da cidade de Palmas, sabe? Onde acontece um monte de coisa bacana, é um espaço de cultura, dentro de uma fundação de cultura. E na minha trajetória, eu depois que eu saí do turismo, eu queria fazer filosofia. Acho que todo mundo precisa fazer um pouquinho de filosofia na vida, né? E aí me encontrei com o cinema na filosofia. E nesse período eu assumi a sala e eu passei muito tempo só programando. Aí a curadoria eu assumi nos últimos 5 anos, por conta de mostras, festivais. E eu sou perdidamente apaixonada por cinema, assim, apaixonada mesmo. Eu adoro ver o Marden lá no Cine Passeio, deliciando assim as coisas que o Marden faz lá no Cine Passeio toda semana. E é, esse lugar que
Para mim, no início foi muito difícil, eu não tive assim, quando eu entrei para programar a sala, eu tive que assumir a gerência do cinema também, e aí eu, de repente, eu me tornei programadora, gerente e curadora, né? São 12 anos trabalhando nesse processo, e aí termina que você também é produtora cultural, igual a Kenia fala, né? A Kenia eu já conheço ela de outra live, eu, eu sou super fã sua, Kenia, eu acho muito legal. Antes eu gostava muito do Pedro, eu só vivia, no início da minha carreira, eu vivia ligando para o Pedro, sabe? Eu acho que é preciso eu falar de 3 pessoas muito importantes nesse meu processo curatorial, que é o Luiz Joaquim, lá da Fundação Joaquim Nabuco, o Marquinhos Melo, da Capitólio, não sei se o Marquinhos ainda está, faz tempo que eu não falo com o Marquinhos, lá do Rio Grande do Sul, e o Pedro. Então, eu sempre recorri a eles 3, assim, né? E o Dragão do Mar, para mim, é uma referência, sabe? Eu me sinto uma criança, assim, perto da Quênia e do mar, porque é assim, eu sonho com aquele cinema todos os dias, sabe? O Dragão do Mar, por conta da Fundação Joaquim Nabuco, eu adoro o Recife, acho lindo. O cinema cearense eu amo. Curitiba, agora eu tenho um ano mais ou menos que eu conheci o Marden lá no Cine Passeio e eu me apaixonei porque eu acho que ele trabalha com muita tradição assim com a questão do cinema. E eu venho desse cinema, sabe? Eu gosto muito desse cinema tradicional, sabe? Essa coisa de reforçar todo dia a importância do cinema. O Cine Cultura Sala Senhorzinho, ele é um cinema gerido pela Prefeitura de Palmas, pela Fundação Cultural, é um cinema público, autoral, né, independente. É muito difícil para mim porque eu sou, como é que eu vou dizer? É uma cidade muito nova, são 30 e poucos anos de Palmas, né? Uma cidade muito nova mesmo. Nós lançamos agora o primeiro longa tocantinense em salas de cinema. Então, assim, a nossa história, o nosso lastro no cinema ainda é muito recente. Mas nós temos uma produção muito bacana. E o Cine Cultura, ele é o berço, ele é o lugar desse cinema autoral regional, né, do Tocantins. A gente se vocês me perguntarem quantas produções, quantos filmes foram produzidos, desde o início eu sei contar tudo, porque eu fiquei nesse lugar de pensar o cinema, de lidar com os realizadores. E é totalmente diferente do que vocês fazem no sentido, porque a Palmas é muito nova, né? A cidade é muito nova. A gente tem um Cine Sesc, e eu lembro quando, para vocês terem uma ideia, em 2011, nós fomos, assim, durante muito tempo, a única sala de cinema da cidade, né? A única sala. Então, a nossa responsabilidade é muito grande no sentido de formar um senso crítico, né? De ser um elo entre o cinema e o espectador. E nessa trajetória eu tive grandes amigos, o pessoal da Vitrine, o Jair Silva foi o meu primeiro programador assim de sala que eu conheci. E nessa trajetória toda, aí às vezes eu ainda penso assim, sabe quem é Mar? Samuel, nossa, o cinema ainda está esvaziado, sabe? Mas aí eu vou lá e eu lembro de vocês, eu lembro do trabalho da gente, aí eu penso, não, é só uma fase, vai passar. E de fase em fase a gente vai passando o tempo, vai passando. E é isso. A gente tem tentado fazer um pouquinho do que vocês fazem no Ceará, em Curitiba, né, em Recife. A gente tem tentado, porque eu venho desse cinema autoral independente também. Eu sou super fã do Kleber Mendonça Filho. Eu não consigo pensar o cinema brasileiro sem um cinema pernambucano, assim, sem um cinema cearense, sabe? Então, eu acho que eu estou no caminho certo. Que massa, Lisângela, assim, incrível. Quando você falava, antes de passar a palavra para o Marden, assim, tudo me veio aqui de uma forma, né, assim, de um lugar novo, de uma produção cinematográfica que está começando ali. E eu fico pensando assim, na importância do seu trabalho para essa formação de realizadores e realizadoras ali também. Porque, assim, eu acho que a gente é muito comum, né, assim, quase, como isso, porque, assim, grande parte, né, da produção dos realizadores e realizadoras são formados a partir de experiências dentro de sala de cinema mesmo. A nossa geração ainda pode falar isso.
sabe? Eu também trabalhei um tempo no Cine Humberto Mauro, aqui em Belo Horizonte, que é um cinema de repertório já de quase acho que 50 anos, assim, um cinema incrível, histórico, assim. E eu já falei isso na live com o Vitor e com o Fabrício, assim, quando eu chego aqui para estudar, vindo do interior, da cinema, a primeira coisa que eu vejo no Cine Humberto Mauro é o Shadows, do Cassavetes, assim. Eu falei, porra, esse existe, assim, e esse cinema, ele é fundamental para a formação, assim, de toda uma geração, sabe, de cinema de Belo Horizonte, assim. Aí eu tô falando desde a geração dos anos 90 mesmo ali, passando até pela mais contemporânea, tipo, o André Novaes foi programador do Cine Humberto Mauro também. O André Novaes, o Maurílio, o Gabriel Martins, o Afonso Show, eu tô aqui citando Juliana Antunes e uma série de pessoas que fazem cinema, são todos filhos e filhas do Cine Humberto Mauro que se formaram ali dentro da sala de cinema e que depois da sala de cinema iam para os bares beber cerveja e conversar sobre cinema e sobre as coisas assim. A importância é muito grande. Então, quando eu penso assim nesse trabalho que você faz e a gente já torce para que a produção daí seja cada vez mais forte, pode ter certeza. Aí eu falo com toda certeza que você é responsável pelos filmes também, porque assim, eu acho que tem uma coisa assim, fazer cinema é muito maior do que fazer filme, né? Fazer filme ali, você vai fazer filme e faz as coisas. Fazer cinema é isso que engloba tudo, né? Eu acho que a programação, ela parte, ele, talvez ela, para mim, assim, ao meu ver, ela tá quase numa ponta, assim, de importância dentro dessa lógica mesmo, assim. Então, obrigado pela sua fala, assim, eu adorei mesmo, e pelo carinho também. Agora eu passo a palavra para o Mário. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. Obrigado, Samuel, pelo convite. Prazer estar aqui conversando contigo, com a Elisângela e com a Kênia. Então, o projeto do Cine Passeio completa agora 6 anos. Eu estou envolvido com o Cine Passeio há 6 anos, apesar de a sala ter sido inaugurada somente em 2019, março agora de 2019, completaremos 4 anos de funcionamento da sala, mas eu e Marco Jorge, que é o outro curador junto, a gente começou a trabalhar ainda no início de 2017, 2 anos antes, quando o prédio ainda estava com a reforma em andamento. O prédio onde funciona o Cine Passeio era um antigo prédio do Exército, onde os jovens tinham que se alistar para o serviço militar. E aí o Exército fez uma doação do prédio para a Prefeitura de Curitiba, isso em 2010, e o então prefeito resolveu destinar aquele espaço a um centro de cinema, porque, coincidentemente, poucas semanas antes, 2 salas de cinema de rua foram fechadas em Curitiba, que pertenciam à Fundação Cultural, a Sala Luz e a Sala Hits. Então, ele recebeu aquele prédio em doação e disse, na época, que naquele espaço iriam ser construídas 2 salas de cinema que levariam o nome de Luz e Hits, né, para dar uma espécie de continuidade ao projeto. Na realidade, foi em 2008 que a doação aconteceu. Em 2010 é que foi feita a destinação do espaço como espaço de cinema. E o projeto em si teve início em 2014 para 2015, o projeto. E a obra efetivamente começou no final de 2016 e aí teve continuidade com mais força a partir de 2017, que foi quando eu me envolvi. Então, quando eu me envolvi, o prédio estava todo demolido na parte interna, o projeto ainda em início, então eu e o Marcos a gente pôde participar de todas as etapas de reforma do espaço, montagem da sala, compra de equipamentos. Nesses 2 anos antes da inauguração, a gente começou a desenhar que programação a gente gostaria de ter no Cine Passeio, nas 2 salas. E algumas coisas a gente decidiu previamente, né? Que teríamos uma programação horizontal,
nós teríamos 4 sessões por dia em cada uma das salas, mas sempre com um filme diferente por sala e por sessão. Mais ou menos como a Fundação Joaquim Nabuco faz lá em Recife, como o Dragão do Mar e muitas outras salas no Brasil que trabalham com esse tipo de programação. Nós fomos a São Paulo, eu e Marcos visitamos as principais distribuidoras, tanto as pequenas, as independentes, como também as majors, visitamos todas elas, já antecipando a inauguração, que foi marcada para o aniversário da cidade em 2019, que é no final de março, dia 29, a gente inaugurou no dia 27 de março, e qual o modelo que nós adotaríamos na programação. A gente deixou bem claro também algumas questões, né? Em hipótese alguma, um filme entraria em cartaz em mais de uma sessão por dia, não importa qual fosse o filme e qual fosse a distribuidora. Nós também teríamos toda semana pelo menos um filme brasileiro em cartaz. A gente vem mantendo isso desde a inauguração. Toda semana tem um filme brasileiro em cartaz. Tivemos uma semana em particular, ano passado, que chegamos a ter 7 filmes brasileiros em cartaz. E no começo a gente enfrentou algumas dificuldades com as distribuidoras, mas o ponto de virada aconteceu curiosamente com um filme, A Má Educação de Cameron. Agora eu me esqueci o nome completo do filme. Era A Má Educação de Cameron alguma coisa. E esse filme nós tínhamos acertado com a distribuidora de entrar com ele no dia da estreia nacional. Uma única sessão, como de praxe. Isso foi já em abril, meados de abril do ano que nós inauguramos. A gente tinha umas 3 semanas que estávamos funcionando. E na antevéspera, o distribuidor liga para a gente e diz que, infelizmente, não ia poder mais liberar o filme, porque tinha acertado o filme com uma sala de shopping, e lá o filme ia ficar em cartaz em 4 sessões diárias, todos os dias. O nosso cinema não funciona às segundas-feiras, é de terça a domingo. Segunda, o cinema é fechado para limpeza, manutenção, folga dos funcionários e tudo. E tudo bem, a gente colocou um outro filme no lugar e o filme entrou lá no shopping. O filme ficou uma semana no shopping e fez 42 pessoas, 4 sessões diárias, 7 dias na semana. Fez 42 pessoas. Aí o distribuidor liga para a gente, vocês querem entrar com o filme agora na segunda semana? A gente se fez de gostoso também. Disse, não, a nossa grade agora está fechada, a gente entra na semana que vem. A gente entrou na semana que vem e a gente fez numa única sessão, numa única sala, no fim de semana, 62 pessoas com o filme. Aí, a partir daí, a gente passou a usar isso como argumento. Quando alguma distribuidora vinha com essa história, não, tem que ser pelo menos 3 sessões corridas. Sorry, sem chance. Na época da pandemia, quando a gente teve que fechar o cinema, em meados de março de 2020, a gente rapidamente migrou para o virtual. A gente abriu 2 salas virtuais, uma com filmes pagos, outra com filmes gratuitos, que a gente comprava do distribuidor e disponibilizava. Ficamos nesse formato durante quase 2 anos. E uma série de eventos que a gente promovia presencialmente no cinema, como pré-estreias com a presença do diretor, do roteirista, ou alguém do elenco, ou aulas que a gente ministrava, oficinas e tudo, a gente migrou tudo isso para o virtual. Kênia até deu uma dessas aulas virtuais no sábado à tarde sobre afrofuturismo lá com a gente. Então, quando a pandemia atenuou e a gente voltou a ter a programação presencial com mais força, a gente retomou parte desses eventos presenciais, mas também mantivemos as aulas de sábado, porque a gente conquistou um público do Brasil todo, até de Portugal, gente que acompanhava essas aulas todo sábado, essas conversas. Então, a gente mantém essas aulas ainda e mantemos uma sala virtual apenas, a Sala Vitória, que é a sala de exibição gratuita. Então, toda semana a gente tem um filme que a gente disponibiliza gratuitamente
para quem quiser. O filme fica sempre 2 semanas disponível no nosso canal e nós privilegiamos filmes brasileiros. Então, a maioria dos filmes que a gente exibe são filmes brasileiros. E a gente até já fez algumas experiências que se revelaram muito boas. A gente entra com o filme em cartaz, sala física, presencial. O filme fica, em média, 2 semanas. Depois ele sai e a gente dá continuidade a ele na sala virtual. Isso não com todos, tem muitos filmes que, por questões contratuais, ele já tem acordo com o Canal Brasil, com outros serviços de streaming, então a gente não consegue liberá-lo nesse formato, mas muitos a gente tem conseguido e tem funcionado muito bem. Aí, e é assim que a gente tem trabalhado. A gente conseguiu criar um carinho na população em torno do cinema. A gente tem um público bastante fiel. São 2 salas não muito grandes, 90 lugares cada uma, mas a gente consegue manter uma boa taxa de ocupação. A nossa taxa de ocupação gira em torno de 60%, que é um percentual muito bom. E se o filme vai bem, ou se a gente sente que o filme pode render, a gente mantém ele em cartaz. Nós tivemos filmes, Parasita, por exemplo, ficou 20 semanas em cartaz com a gente. Só saiu por causa da pandemia. Se não fosse a pandemia, ele teria ficado, sei lá, umas 25 semanas, pelo menos, porque ele saiu justamente na semana seguinte ele ter ganho o Oscar. Então, seguramente ele teria ficado mais tempo. Bacurau ficou 13 semanas, Vida Invisível ficou 10 semanas com a gente, After Sun ficou 10 semanas com a gente, e a gente vai trazer ele de volta agora no final do mês. Então, a gente tem uma boa relação com as distribuidoras, claro, principalmente com as independentes, e especialmente com a Vitrine. A Vitrine sempre foi uma grande parceira nossa. A gente já conversou com diferentes programadoras na Vitrine, né? Com a Leonor, com a Ilane, com a Tati, mas todas têm o mesmo padrão de atendimento. É uma empresa muito boa de se trabalhar. E das majors a gente consegue trabalhar muito bem com todas elas, especialmente com a Paramount e com a Warner, que agora distribui também Universal. A Warner, principalmente, é uma grande parceira nossa. A Disney também, mas a Disney é mais complicada. A gente tem que ter um pouco de paciência com eles. É difícil pegar um lançamento com a Disney, eles são mais exigentes com relação ao número de sessões, mas a gente também não abre mão, nem para a Disney. E a gente não exibe Marvel, por princípio. Apesar de eu ver os filmes todos da Marvel, mas a gente exibiu o Batman, a gente exibiu o Coringa, mas a gente não exibe o Batman. Aliás, ele não exibe filmes da Marvel, porque o nosso público não é o tipo de filme para o nosso público. É um filme que você encontra fácil em todas as salas de shopping, então não precisa passar para a gente. Se bem que a gente, há algum tempo, a gente vem exibindo alguns filmes do chamado cinemão, mas assim bem selecionados, pelo menos um filme de tempos em tempos, porque nós temos um público aqui que gosta desse tipo de cinema e as salas de shopping são muito caras. E eles querem ver esses filmes. O nosso ingresso é R$ 10, o ingresso no shopping é 40. Então, a gente exibiu Top Gun, por exemplo, a gente exibiu Bohemian Rhapsody, a gente exibiu Rocketman, porque o público pede esse tipo de filme também. E tem funcionado assim. Nós estamos preparando agora a festa dos 4 anos de inauguração para o final. Vamos ter algumas mostras, já realizamos algumas mostras de muito sucesso. Tarkovsky, a gente encheu 2 semanas todas as sessões. A mesma coisa Bergman. Então, e não são cineastas fáceis, mas a gente tem conseguido estabelecer uma conexão boa com o nosso público, e a gente também criou ou reativou horários que não eram muito comuns nas salas de shopping, mas a gente reativou. Nós temos sessão da meia-noite, nós temos a sessão das 10, que normalmente a gente usa como pré-estreia, a sessão da meia-noite com filmes de terror. Temos a matinê de sábado e domingo, que a gente sempre passa um filme para criança e um filme para adulto. E são sessões que têm funcionado muito bem.
E o trabalho nosso nas redes sociais, como você falou, é bem intenso, justamente para estabelecer esse diálogo constante com o nosso público. Além do espaço ser muito bonito, tem uma cafeteria, tem espaço para aulas, tem um terraço que a gente costuma usar para lançamentos. Desde a edição do ano passado, o Olhar de Cinema, que é o maior festival de cinema aqui do estado, é realizado integralmente no Cine Passeio. Nós somos parceiros também do Festival Varilux, a gente sempre exibe a programação deles. Então, o Animatiba, que é um festival que a gente realiza aqui de animação, também é exclusivo nosso. E uma coisa, só para fechar, uma coisa muito legal que a gente conseguiu resgatar com o Cine Passeio, até porque o espaço propicia isso, e a gente não vê isso nas salas de shopping, é as pessoas conversarem sobre os filmes quando a sessão acaba. O filme não se esgota na sala. Acaba a sessão, as pessoas saem, se juntam ali no corredor ou sentam na mesinha da cafeteria e continuam conversando, trocando as suas impressões sobre o filme. Isso é muito legal, coisa que você não vê nos cinemas de shopping. Valeu demais, mano, pelo relato. 3 experiências muito, muito legais, assim. E eu queria entrar com vocês agora numa questão, e aí a ordem agora não faz mais sentido, que é, que Marden já entrou um pouco nessa questão, que é a relação de perfil de programação da sala, né? Assim, até que ponto, é uma pergunta que é até que ponto vocês consideram, assim, no sentido de uma programação em que vocês pretendem, de uma certa forma, impregnar, usando esse termo, assim, um certo olhar, sabe? Assim, eu lembro que eu também participei, Martin, assim, quando eu entrei lá no cinema, nos cinemas do Minas, né, assim, as salas ainda estavam sendo construídas, né, assim, eu fui contratado naquele momento para fazer uma consultoria de programação mesmo, assim, e aí é aquela coisa, né, assim, em Belo Horizonte é um caso, assim, bem estranho, né? Porque é uma cidade com potencial enorme, assim, porque é considerada uma cidade de bastante adesão ao cinema, à cinefilia, isso é histórico daqui, mas que hoje em dia você tem só 2 salas de rua que passam filmes comerciais, vamos dizer assim, né? Era o Belas Artes, que está há muito tempo, e agora as salas do Minas, né? E aí, assim, você tinha uma ideia, não? Bom, eu quero, até para preencher esse espaço que Belo Horizonte merece, né, de uma outra sala de rua, determinei um perfil de programação, né, que seria, assim, os filmes de arte, vamos chamar assim, porque, enfim, né, só tem uma sala, né, e acaba que quando eu entrei, assim, eu comecei a perceber que aquilo que eu pensei, bom, muitas das coisas que eu tinha pensado anteriormente acabaram ficando, mas outras não, assim, acabei sendo moldado também pela própria contingência, né, assim, por um público que ainda estou descobrindo qual é, assim, estamos num processo bem inicial, né, desse processo todo, assim, e aí eu queria saber de vocês, assim, como que é como que vocês traçam esse perfil curatorial, qual que é a ideia que está ali por trás, enfim, as coisas que envolvem mesmo um pensamento de programação das salas, assim. Eu não sei se a pergunta ficou clara, se eu fui muito divaguei demais aqui, mas é mais ou menos por aí, assim, a gente falar dessa coisa de perfil de programação mesmo, assim. Né? Quem quiser. Vou começar logo, que aí está bem fresquinho. Nesse período anterior à abertura das salas, em que eu e o Marcos ficamos pensando na programação, eu me baseei muito na minha própria experiência como frequentador de sala de cinema. E a principal razão de nós decidirmos adotar uma programação horizontal foi a constatação simples que muitos filmes não estavam chegando ao circuito de Curitiba porque as salas de shopping só exibiam basicamente a dieta hollywoodiana. Então, era muito pouco filme fora dessa dieta. E era triste constatar que havia uma demanda muito grande, muitos filmes legais que continuavam inéditos na cidade. Então, a única forma de poder ter uma programação que permitisse
você passar um número maior de filmes e, consequentemente, diminuir essa demanda, oferecer um leque maior de opções para os frequentadores da sala, era ter uma programação mesmo horizontal. Teve uma semana, em particular, quando estreou Vingadores Ultimatum, que uma sala próxima à nossa, um complexo com 8 salas de cinema, estavam exibindo apenas 2 filmes. 7 salas exibiam Vingadores e uma sala exibia Shazam. Ou seja, 8 salas de cinema, 7 dias por semana, 4 sessões diárias, exibindo apenas 2 filmes. Nós, ali do lado, nós tínhamos 2 salas apenas, a gente estava exibindo 11 filmes diferentes naquela semana, porque 8 nas sessões normais, 1 na sessão da meia-noite e 2 nas sessões matinais. Ou seja, 2 salas apenas, com 11 ofertas de programação bem diferentes para o público. E a gente até, quando a gente começou, a gente até brincava com o nosso público, né, que eles estranharam a programação. A gente procura passar filme do mundo todo, até dos Estados Unidos. Eu acho que é um perfil, né, muito parecido, assim, no certo sentido, do que Marta já falou, o do Cinema do Dragão, que já vem de né, essa tradição, quando ele reabre aí como uma sala, né, pública, de pensar essa programação horizontal e pensar isso muito a partir, né, dessa necessidade mesmo de cumprir um circuito, de fazer alguns filmes chegarem, de tentar trazer mais coisa. Esse ano, e aí, assim, falando já, né, do momento que eu chego, um dos grandes desafios é que a gente está, desde 2021, com uma das salas fechadas, por uma série de questões que aí foram, né, de uma reforma, que vira uma pandemia, que vira um momento que a gente tem problema com o projetor e precisa trocar, e a gente está finalmente na véspera de reabri-la, assim, né, de voltar a ser 2 salas. Então, desde que eu comecei a programar, e eu acho que o Pedro, né, no último ano de programação dele, ficou lidando ali, a gente está lidando com uma sala, e aí muito mais nesse princípio de, às vezes, né, fazer, no lugar de serem 4, serem 6, 7, 8 filmes na semana em uma sala, dividindo, fazendo uma certa dinamizada, às vezes deixando o filme, né, não tanto, né, é uma programação horizontal, mas que vai dando seus pulos, assim, né, fazendo seus recortes, mas então o filme passa 2 dias, 3 dias, dependendo, quando ele já está há mais algum tempo. Uma coisa que a gente sentiu muito, né, e aí já falando da minha experiência, foi de essa necessidade de também deslocar, às vezes, o filme nos horários, né? Já na semana de entrada, ou pelo menos a partir da segunda semana, no sentido de que, bom, a gente tem aquela ideia, né, de que a sessão da noite vai ser a sessão mais, né, a sessão mais, é que tem mais público, é a sessão que, obviamente, é mais visada, é onde a gente coloca as estreias, mas a gente tem também uma parte do nosso público que não consegue acessar o cinema à noite, porque é ruim de voltar, porque não tem transporte público, porque é uma área que não está tão habitada alguns dias da semana. Então, a gente tinha essa demanda muito grande já de saída de que alguns filmes, né, tivessem outros horários, tivessem um pouco mais cedo, tivessem pelo menos no começo da tarde, ou ali, comecinho da noite. Então, uma coisa que também fui entendendo nesse tempo de programação era como fazer mais essa programação horizontal em escadinha, né? Que você vai fazendo esse joguinho de amarelinha para os filmes estarem ali e que, ao mesmo tempo, você acaba conseguindo, né? Esse programa, assim como o paciente também não abre na segunda, então são 6 dias, mas pensando como ir dinamizando, né, essa programação nesses 6 dias, mas muito nessa lógica de que, sim, né, a gente, acho que pouquíssimas vezes a gente não é tão radical quanto o paciente programa filmes em mais de uma sessão. Eu acho muito difícil, assim, eu fico doída, mas às vezes a gente topa. Mas isso é muito raro mesmo, a ideia é que seja um e que a gente consiga pensar, e aí, assim, acho que algumas experiências muito boas foram, inclusive, essas de, às vezes, lança o filme em sessões mais estratégicas, mesmo que não sejam, né, nos 6 dias, a gente conseguiu um público muito bom, assim, né, eu lembro que
O filme da Maria Bethânia, por exemplo, a gente lançou desse jeito, foi um filme que fez um público muito bacana, assim, de estar sempre na sessão de final de semana, uma sessão à noite durante a semana, e ele ficou umas 3, 4 semanas assim, sem ocupar, né, um horário cheio, mas tendo procura e tendo sessões com uma presença boa. É, e eu acho que é muito o pensamento da programação, né? Primeiro, priorizar esse circuito que não chega, assim, ver o que de fato não está conseguindo circular e não vai entrar no shopping, não vai estar em alguns lugares. A gente tem, acho que isso é importante falar, né, do circuito de Fortaleza, uma sala parceira, uma sala ali, que inclusive também é uma sala pública também, gerenciada pela mesma OS, com a curadoria do Duarte Dias, que é o Cine São Luís, que é um cinema grande, aí também o cinema de rua, mas os cinemas do Dragão, um tem a sala 2 que é a sala que a gente está aberta, tem 170 lugares, e a sala um tem 120. E o Cine Teatro São Luís é um cinema de 1.000 lugares, então, assim, né? Tem balcão, etc. É, então, eles também, mas ele é um cine-teatro, então ele tem programação de teatro, ele tem programação de show e ele tem programação de cinema. É, mas ele também muitas vezes traz vários filmes, traz alguns lançamentos, traz, né, cumpre uma parte desse circuito de cinema brasileiro e de cinema independente, então também tem muito essa conversa foi para o São Luís, então de repente a gente pode já fazer menos sessão porque o filme chegou lá. Ah, não, agora o São Luís tirou o filme. Não lembro quando o Luís tirou a medida provisória, era assim, não, tá, vamos aumentar as sessões da medida provisória, que agora não está mais passando lá. Então, esses entendimentos de também essa conversa. Tem uma parte do circuito que consegue, né, que vai passar lá e que a gente vê. E eu acho que é muito a partir dessa ideia, assim. E eu acho que uma outra coisa, assim, para terminar, é também nesse equilíbrio entre programações, né? No sentido que a gente sabe que vão ter alguns filmes, sobretudo, né? Acho que uma parte do cinema brasileiro que, felizmente, faz um público muito pequeno, mas de também pensar como é que, às vezes, trazendo ou mantendo um filme que está tendo um público bom, a gente faz uma certa compensação de fluxo para esse filme que vai ter menos gente, né? A gente obviamente não tem uma obrigação direta, né, com um lucro, com um percentual de coisas, mas também esse dinheiro da arrecadação do cinema é um dinheiro que mantém, né, um próprio fluxo de manutenção de equipamento, de compra de coisas, etc. Então também, obviamente, a gente não quer fazer sessões que sejam esvaziadas ou não tem esse interesse, né? Tanto pensar como é que a gente valoriza esses filmes que vão ter um público menor, como é que a gente tenta fazer debate, tenta colocá-los, né? De forma e em horários que eles possam realmente fazer boas sessões, mas também tem muito essa lógica de, bom, a gente vai trazer algumas coisas para Varilux. Varilux é um festival que sempre dá muita gente, assim, então ele compensa, ele é um festival que é bacana no sentido de ser e aí, por fim, também, agora já passo, o Samba do Dragão tradicionalmente também recebe muitas mostras que não são necessariamente propostas pela gente, né? Então, a gente recebe mostra do Cine Ceará, a gente recebe o Festival Fall Rainbow, a gente recebe o Curto Gênero, a gente recebe mostras das universidades daqui, né? Seja da Universidade Federal, a UFC, seja a Unifor, que tem um curso de cinema, a gente recebe as mostras das escolas, né, da Porto Iracema, da Vila das Artes, enfim, todo esse pedido, essa demanda, né, por exibição também de um circuito da cidade, seja dos festivais, seja das escolas ou de outras ações em rede, são sempre, né, algo que a gente dá conta e também tem que colocar dentro, né, desse quebra-cabeça que acaba se tornando a grade, ainda mais com uma sala só, assim. Massa. Elisângela? Então, eu estou me sentindo uma velhinha já, com 12 anos de programação, viu, Kênia e Marden? Vocês são bem mais. Então, eu venho do 35, né? Então, o Cinecultura, a Sala Mas, São. Elisângela,
Eu tenho 6 anos só no Cine Passeio, mas Ah, eu sou original de Teresina, eu moro em Curitiba há 30 anos, mas ah, em Teresina eu fui curador de 2 salas durante 5 anos. ah, Curitiba, antes do passeio, eu fiz durante um ano a programação da Cinemateca e 2 anos de uma outra sala pequena também. Então, somando tudo, dá 3 com 5, 8, 8 e 6. Já passei de você, se uh! somar tudo. Então, a minha, é assim, essa sala de cinema, ela foi a primeira sala, assim, uma das primeiras salas de cinema da cidade. Foi em 1996, né? Então, uma cidade muito jovem. E a sala foi inaugurada nesse complexo de cultura, que é a Fundação Cultural de Palmas, o Espaço Cultural, e foi lançado, a programação foi a trilogia de Glauber Rocha, Deus, o Diabo na Terra de Sol, Terra em Transe. E aí, quando eu entrei, eu fiquei pensando assim, eu preciso continuar, né, esse processo desse enaltecimento do cinema brasileiro. Então, quando eu entrei para programar, o meu primeiro filme foi O Som ao Redor, e simultaneamente também Meia-Noite em Paris, né? Então eu programei esses dois filmes assim. E a partir disso, a linha curatorial continuou sendo o enaltecimento do cinema brasileiro, né? E essa sala, Palmas é uma cidade muito jovem, mas é uma cidade universitária, né? Tem duas universidades e há um grupo muito de pessoas entusiastas do cinema, apesar de muito nova, pessoas mestres, doutores que adoram cinema. Então eu precisava ser uma referência e também trazer esse, como Marden e a Kenia falou, trazer filmes que não exibiam né, nos shoppings, né? Porque quando eu entrei em 2011, não tinha, só era esse cinema na cidade, só era esse cinema. Aí no ano seguinte abriu o Complexo Cinemark e o Complexo Lumière. Então era terrível, porque era o ano, eu estava no 35, era difícil naquela época, só programava depois, salas como a que programo, só programava depois que os shoppings programassem a cópia, então eu ficava sempre dependendo. Aí eu passei pelo sistema analógico, pelo digital, aí tudo melhorou com DCP. Eu não gosto muito de DCP como eu gostava de 35, né? Mas melhorou muito a nossa vida de programador, 35, o DCP. Então eu continuei nessa lógica. Eu tive grandes momentos difíceis para mim, porque a Fundação Cultural ela tem um presidente, e o presidente, a maioria das vezes, não era nomeado um presidente que entendesse de cinema. Então, assim, eu tenho uma coisa horrível no meu histórico de programadora, que eu tive que programar para a sala de cinema 50 tons de cinza. Então, foi o momento mais difícil da minha vida. E aí a presidente, né, na época, disse: olha, você vai programar esse filme. Eu disse: a senhora tem certeza? Vai, você programa esse filme. E eu tive que programar esse filme. Você está numa Mas só fundação. foi o primeiro, né? Você não fez a trilogia, né? Não, não fiz. Graças a Deus, esse foi o maior vexame que eu passei na minha vida, viu, Marne? Aí depois eu entrei. Eu disse: não vou mais. Aí eu me tornei curadora e aí não deixei mais, né? E aí sempre cinema independente autoral. Eu me baseio muito, a minha referência é o Dragão do Mar, né? Eu estou numa cidade de 30 e poucos anos, eu preciso ter grandes referências. Quem é a minha referência? É os cinemas mais antigos do Brasil, independentes, né? Que são os da Fundação Joaquim Nabuco, né? Que é em Recife, Dragão do Mar. Então, eu continuo nessa lógica do enaltecimento do cinema autoral. Por exemplo, o Bacurau foram 88 dias de programação do Bacurau, não conseguia tirar o filme da sala, né? Mas eu programo tudo, porque tudo assim, eu programei Batman, tá? Viu, Mari? Eu programei Batman, eu precisei programar. Porque, como a Kenia falou, eu dependo da bilheteria. É uma fundação de cultura com um monte de. A gente sabe como é que é, né? Não é como um cinema privado que você consegue recursos ao tempo e à hora. É uma fundação de cultura. E aí eu programo
muita coisa mesmo. Mas, em primeiro lugar, tem semanas que eu tenho 7 filmes brasileiros. E a gente vai fazendo mostras, festivais. O Cinecultura também, são 2 grandes universidades na cidade de Palmas, a gente recebe os filmes universitários. A gente tem um festival chamado Você na Tela, que é um festival estudantil, que é exibido na sala de cinema. A gente recebe, por exemplo, com a Lei Aldir Blanc, houve um escoamento muito grande de conteúdos, né, audiovisuais, e a gente abre para isso, os produtores, deixa eu exibir meu filme, porque é o lugar do cinema tocantinense, né? Então a gente exibe, faz lançamentos. A sessão vitrine é uma sessão muito elogiada na nossa sala, né? A Vitrine Filmes, eu trabalho com a Vitrine Filmes desde 2010. Então são muitos anos, né, de programação. E são muitas histórias, né? Muitas histórias, como o Marden falou, são muitas histórias para se falar, mas eu tenho um amigo que era da Paramount, ele falava assim, que quando a gente é picado pelo mosquito do cinema, nunca mais a gente deixa o cinema. Eu, eu trabalho nessa fundação e quando eu entro na sala de cinema, eu ganho dia, porque eu passei muitos anos também, além de programadora, eu também sou técnica em audiovisual. Então, eu fazia projeção em cinema, eu tive que aprender. Eu passei do sistema analógico para o digital, eu precisava aprender a lidar com o DCP, né? Assim como eu tive que aprender a lidar com o 35. Então, eu fazia projeção, e quando eu entrava na sala, cada filme é um filho que a gente carrega, sabe? É um filho por... E eu sou uma programadora que eu gosto de programar, principalmente se for o cinema brasileiro, filmes autorais, eu gosto de programar mínimo 4 semanas, 4, 5 semanas, porque é um tratamento diferente, né? E aqui nos shoppings, tem 2 shoppings muito grandes, eles não programam quase nada autoral independente. É raramente quando o público pede. Então, o Cinecultura tem essa função de trazer um cinema que não entra no circuito, sabe? Essa questão de exibir filmes que não são exibidos nos shoppings. Então, a responsabilidade nossa é muito grande. E eu achei legal o Marden falando dessa situação. Eu passei muito por isso. Eu programo com as Majors, programas com todas, são 12 anos. E uma coisa que a gente não pode brigar é com o financeiro das distribuidoras, né, Marden? Porque eles estão ali, às vezes, por exemplo, o financeiro da Warner e da Universal e da Fox é quase o mesmo. Então, você tem que andar bem alinhadinho. E às vezes eu digo, esses dias eu liguei para uma distribuidora e disse: Poxa, você está aí de novo? Por que você não some? Eu disse: Você já está aí de novo? Como é que eu vou negociar esse filme? Ele disse: Pois é, eu já estou aqui. Aí eu disse: Eita, você não pode brigar com o financeiro. Então, imagine só vocês. Elisângela, eu briguei hoje. Fiz mal? Fiz, né? Não pode brigar, não Eu pode. devia ter feito isso, né? Não, Ai, não Disney aí, pode brigar. Disney. Eles te Eu não brigo com eles, né? Eles que brigam com a gente. Isso, né? Então, é assim, imaginem vocês são de cidades tradicionais, né? De espaços já. Eu sou uma criança na frente de vocês. A minha cidade é um pouco mais de 33 anos. Então, tudo é muito novo. A sorte é que tem um público que gosta de cinema em Palmas, né? E de estar numa fundação de cultura. Porque se fosse talvez no cinema que não fosse de uma fundação de cultura, se não fosse a Prefeitura de Palmas, talvez a gente não conseguisse manter a sala de cinema, porque cinema é caro, pessoal. Cinema é muito caro, né? Então, a minha experiência a minha linha curatorial é essa. E eu sou muito inquieta, eu sou da filosofia, eu nunca me acostumo. Eu sempre tento fazer o melhor pela sala, tento atender o público, eu ainda sou aquela curadora, programadora que vou para a sala de cinema e recebo o público, né? A cidade interiorana, né? E a gente recebe vários pedidos e a gente sempre atende, mas o que o pessoal em Palmas adora é os filmes da Vitrine, da O2 Play, né? Esses filmes brasileiros que ganham
festivais, que vem de Cannes. Adorei programar o Rizuki Hamaguchi, que foi o Drive Maquet, agora teve também a Roda do Destino, né? E a gente tem essa linha intelectual, autoral, independente, né? Porque a cidade requer isso, a cidade é universitária, sabe? É um pouco mais de 300 mil habitantes, é muito pequenininha a cidade ainda, mas ainda bem que tem um público que gosta de cinema. E é isso. Muito obrigado. É isso, né? Tem algumas. Eu não sei se, assim, não vou ficar citando o nome aqui, porque senão eu queimo o filme, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, eu percebo que nessa lida com esses distribuidores, assim, eu e o Kenner estamos há um ano, né? Apenas, mas, assim, dá para perceber que tem. Quem de fato tem assim uma relação mesmo quase que política com essas salas, né? Assim, tem algumas distribuidoras que elas meio que entendem mesmo assim o papel dessas salas, a importância dessas salas, e que apesar de qualquer coisa, ou do público escasso, enfim, ou de limitações técnicas, eles estão ali assim sempre tipo, ajudam bastante, né? Assim, eu acho que isso é uma coisa massa, assim, dessa lida que você vai, de repente descobre essas coisas, né? Que eu A acho gente muito conseguiu dobrar a Disney com o X de Inisherin. A gente conseguiu entrar com ele no lançamento nacional, uma sessão apenas. Cara, isso para mim, e foi o primeiro, eu vou só contar, assim, Não, foi e a gente logo da teve minha... que jogar pesado. Olha, esse filme vai estar em pouquíssimas salas de shopping. E é um filme que tem o nosso perfil. O nosso público está ansioso para ver esse filme aqui. E vai chegar a estreia e o filme não vai estar com a gente. Não, mas vocês só fazem uma sessão. Sim, mas a gente vai lotar todas as sessões desse filme. E a gente lotou. A gente fez quase 300 pessoas com ele no fim de semana de estreia. E duvido que alguma sala de shopping tenha feito mais do que a gente. Não faz. Finalmente, até a Disney está entendendo isso. A Warner já entendeu, a Paramount já entendeu, agora a Disney também está entendendo. Porque desde que a Disney comprou a Fox, né, muita coisa se complicou. Quando era só Disney era mais tranquilo. Mas tem muita coisa legal da Fox que tem o nosso perfil e que agora a gente está finalmente conseguindo exibir sem maiores traumas, sem muito estresse. Marden, mas eu vou te contar, depois da pandemia, essa unificação das mesmas tornou a nossa vida impossível. É complicado. É complicado, porque assim, como antes eu tinha 50 independentes, agora você tem uma parcelinha pequena de independentes. Por exemplo, os grandes filmes indicados ao Oscar estão na mão da Universal, da Warner. Como é que você programa? E da Disney, né? E da Disney, né? Então, assim, quando a Universal era só Universal, era mais fácil. Agora, fundiu, ficou muito difícil para nós. Principalmente, Ó, a minha sala é 170 lugares, só uma sala só. Isso que eu te perguntasse, se você só tem uma, né? Só Você não uma, só uma Uhum. sala. Só uma mas sala. olha, aconteceu ano passado, e não foi isso com uma major, foi com uma empresa menor, independente aqui no Brasil. Quando entrou tudo em todo lugar ao mesmo tempo, a gente quis entrar. A gente sabe que é um filme de ficção, lida com o multiverso, mas eu já tinha visto o filme e é um filme que eu sei que funcionaria no passeio. O nosso público gostaria de ver esse filme. Eles não liberaram para a gente porque a gente só iria exibir uma única sessão. O filme foi para shopping, ficou a primeira semana, ficou a segunda. Na terceira semana, ele sai de cartaz dos shoppings. Aí a gente pega, na quarta semana da estreia do filme. O filme ficou 10 semanas em cartaz com a gente. E cheio, sempre. Aí agora a distribuidora não tem mais argumento com a gente. Quando a gente diz, olha, é uma sessão só, ponto. Mas eles sabem que aquele filme vai funcionar. E até por conta do trabalho que a gente faz nas redes sociais, que as outras redes não fazem, o que você encontra nas grandes redes de cinema é aquela coisa meio padrão, meio, eu não diria chapa branca, mas meio padrão. Você sabe que é o material que vem pronto da distribuidora.
e que eles simplesmente replicam. O nosso não, tem uma equipe que pensa, ele é pensado, ele tem um objetivo, ele procura estabelecer sempre um diálogo com o nosso público, e a gente interage, o pessoal participa, deixa mensagem, deixa sugestão, a gente responde. Então, isso cria um engajamento muito grande, e as distribuidoras começaram a perceber que esse tipo de trabalho de divulgação que a gente faz termina sendo benéfico para o filme, mesmo nas outras salas. E isso tem aberto algumas portas para a gente. Sim, de fato, as redes sociais, sobretudo o Instagram do passeio, um dia eu chego lá, assim. É isso. Só porque eu acho que realmente é muito importante, né? Assim, esse lugar, sobretudo, é porque é isso, né? Assim, às vezes chega esses materiais muito prontos, sobretudo dos grandes filmes, né? Você tem trailer, material para story, material para não sei o quê. E às vezes filmes menores precisam, né, assim, de um empurrãozinho da sala, né? Quando tem essa oportunidade, essa possibilidade da sala criar um conteúdo para o filme, ou seja, aí você cria ali uma interação entre a distribuidora, entre o cinema, entre o filme. Eu tô falando até de coisas até mais simples, assim, de um depoimento do diretor ou da diretora, do ator, da atriz, enfim, do elenco. Isso gera de fato um engajamento. Eu acho que é muito importante, assim, não é muito, assim, as salas é legal quando acontece, assim, quando a sala pode cuidar individualmente de cada filme, sobretudo pensando nos filmes que não tem essa estrutura grande de lançamento, né? Assim, isso é ouro. Gente, assim, acho que nós estamos chegando aqui mais ou menos no horário. Eu queria, primeiramente, assim, agradecer a vocês por ter topado trocar essa ideia a partir dessa experiência enfim, da retrospectiva, né? A retrospectiva é uma coisa muito legal sempre, né? Assim, sempre é muito sucesso. Inclusive, a retrospectativa da Quênia tipo uma programação impressionante, assim. Poxa, sei lá, quantos filmes, Quênia? Assim? 80 e quantos filmes? No fim foram 63, que ainda foi 63 em 3 semanas. Assim, eram 62, mas aí, como a gente teve aquela surpresinha, a gente acabou Tela. trazendo um filme a mais, assim, no meio da mostra. Então, a gente passou Ah, 63 e, filmes e é, e é muito massa. Muito e massa. foi bem bacana, assim, né? É isso, esses momentos especiais, que aí o público já espera. Então, já dá dezembro, o pessoal fica, quando é que vai ser? O que vai passar? Vai passar tal filme? Vai passar tal filme? E só para dar um feedback para vocês, os filmes que vocês escolheram foram um sucesso, o público foi incrível, e aí foi muito massa, porque assim, tinha dois filmes bastante difíceis, experimentais, vamos dizer assim, né? Que é o Vitalina e o Buco, né? São filmes que tinham sessão cheia desses filmes. É muito legal, assim, de ver, porque é isso, né? Como que a coisa vai alimentando a outra. E a gente fez uma plotagem porque os cinemas funcionam dentro de uma galeria, né? Uma galeria de arte, um café, e tem um corredor que dá para os cinemas. E aí um dia eu quero que vocês venham conhecer. Eu, inclusive, o objetivo para o ano que vem, se tudo correr bem, eu quero que aconteça presencialmente, trazer a galera toda para cá e para a gente pra vocês conhecerem também o espaço. Mas tem uma galeria, né? Assim, uma galeria aberta, que ela não é fechada, assim, ela tipo, é um corredor que dá para os cinemas, mas ela é uma galeria. E a gente fez a plotagem enfim, do retrospectiva inteira dos 10 filmes e ficou super bonito. A galera parava para olhar, aí tinha os comentários. Manda fotos ou vídeos disso para a gente Mando, ver, mando, Samuel. mando sim. Mando com certeza. Mas foi um sucesso, assim. O Marte 1, para variar, encheu todas as sessões, esgotou todas as sessões. Marte 1 ficou 11 semanas com a gente. E a gente vai trazer de volta depois do Carnaval. Eu acho que maravilha, A assim. gente incluiu ele no nosso festival do Oscar, apesar de ele não ter sido nada, mas carinhosamente Sensacional. a gente vai botar. O burrinho tomou a vaga do Hoje, inclusive, Marte tem 1. show do Gabito, do Gabriel Martins. Ele vai tocar aqui no lugar. Quem já deve ter ido na. Como é que chama, gente? Esqueci o lugar. Gruta. Já foi na Gruta? Não.
Então, hoje tem Diplomatas na Gruta com Gabriel Martins da bateria. Já Ah, até que postou legal. uma foto aqui nesse com a camisa do Marte 1. É, mas, enfim, eu queria saber se vocês, né, tem alguma, sabe, considerações finais, alguma coisa que vocês querem dizer, assim, falar para complementar. E já estava agradecendo a presença de vocês, continuo agradecendo, acho que foi uma troca incrível. Pena que dura pouco, né? Mas assim, sextou, né? Acho que todo mundo tem os seus compromissos etílicos agora e tal. Então vou liberar todo mundo, mas eu quero agradecer imensamente vocês. Assim, eu quero que isso continue. A ideia é fazer com que, sei lá, que a gente crie assim algum laço, né? Afetivo e profissional, dessas salas de rua. É uma experiência realmente muito massa compartilhar com vocês e ouvir de vocês a experiência estética e de produção e de treta e tudo isso, assim. Eu agradeço imensamente mesmo, assim, a presença de vocês, viu, gente? Só agradecer também e fazer votos, né? Que eu acho que esse lugar da troca, e acho que a gente já falou um pouco disso aqui, de algumas pessoas que aí até por outros caminhos a gente acaba recorrendo mais, e aí reforçar aqui que a Elisângela falou, mas o Pedro também, né? Que era o programador anterior da sala, o Pedro Azevedo, foi uma pessoa que foi fundamental também nessa entrada. Você tinha... Primeiro mês eu falava com o Pedro todo dia, assim, Pedro, isso aqui, isso aqui. Mas eu acho o quanto, né, não só nesses lugares de socorros e de também estratégias, mas também de pensar coisas juntos, assim, né? Eu acho que esse lugar da gente conseguir talvez unir esse circuito, né, de exibição pode ser É isso que muito. era isso, Kênia, que eu ia sugerir agora, já que o Samuel juntou esse grupo no ano passado por conta dessa mostra, cria um grupo nosso de WhatsApp inicialmente e aí coloca toda essa gama de programadores e curadores de diferentes cidades do país para a gente ir trocando experiência e compartilhando programação. A gente prepara toda semana um folder digital e impresso com a nossa programação. Então, eu mandaria para vocês, vocês fazendo algo semelhante, vocês mandam para a gente. Podemos até pensar no futuro em ter uma amostra que seja itinerante, que Uhum. Curitiba, vá para Fortaleza, vá para BH, vá para Palmas, percorra todo esse circuito, né? É muito legal. Bem Né, isso. de fato, adorei a ideia, assim, e partilho dela. Acho que sou super a favor, até porque, né, gente, nós estamos agora começando outro momento, né? E eu acho que as salas de rua do Brasil, elas são fundamentais, assim, não é que a gente está aqui só, o amor existe, mas ao mesmo tempo as pessoas pensam em nós como lugares estratégicos para reverberar uma nova cinematografia, quer dizer, um outro momento, um momento novo que está para surgir, né? Então, assim, nós somos importantes, porra, assim, a gente está aqui, de fato, né, trocando essa ideia em vários níveis, Resistência. assim, pô, resistência, mas agora, assim, ação, né? Nossa, também. Acho que a gente cumpre um papel muito importante mesmo. E outra coisa também, programação de cinema brasileiro, de cinema de Belo Horizonte, assim, sempre é uma prioridade para mim também. E é para todo mundo, para todas as pessoas que vieram, que trocaram essa ideia, assim, todo mundo partilha disso, sabe? Nós somos importantes mesmo. As nossas salas são importantes para um contexto do cinema brasileiro, cinema autoral, sabe? Então vamos nessa, assim, eu acho que é o momento mesmo da gente pensar nisso, sabe? Eu tô com vocês e tudo que surgir a partir daí, eu acho que vai ser bem legal, assim, sabe? A Elisângela hoje até me mandou uma mensagem massa. Até peço desculpa que eu não consegui responder, uma treta, eu tava brigando com a financeira da Disney. É. E, e assim, foi uma ideia muito massa, assim, né? De uma possibilidade, talvez, de fazer um doc sobre as salas de rua. Adorei a ideia, assim. Enfim, são muitas coisas. Enfim, não sei se você tem algo para falar, como uma despedida, assim, Elisângela, mas... Tenho, tenho. Olha só, eu como a mais nova, tá, dessa experiência, eu preciso muito de vocês, muito, muito mesmo, sabe? Eu estou num lugar, eu estou sozinha lá no Tocantins. O Tocantins fica diferente de tudo quanto é lugar, porque tudo é fora da rota em Tocantins, sabe? Às vezes quando a gente fala
Tocantins, as pessoas pensam que é um lugar que tem uma aldeia, tem muito indígena, mas a gente gosta muito de cinema lá. Aqui, né? Aqui. Então, assim, eu quero agradecer muito e eu não me sinto mais sozinha a partir desse convite, sabe, Samuel? Eu me senti durante muitos anos sozinha, muito sozinha mesmo, porque eu estou num lugar diferentão, assim, sabe? E eu preciso muito de vocês. Quem sabe a gente não se encontra no Festival de Gramado. Eu sempre tento ir para o Festival de Gramado, é um festival que eu adoro. E a gente se encontra lá para tomar um café, mas a gente precisa se encontrar. A gente faz uma programação incrível. Nós somos potência no Brasil. Nós não somos. Eu me arrepio quando eu entro na programação do Sim Passeio, sabe, Madem? Adorei aquela questão do ET lá que você fez, o telefone lá. Não sei nem se você tem a ver com isso, mas eu adoro aquilo. Não, Quem isso ali eu é... A equipe é muito criativa. Ali foi nosso subgerente, que é o que cuida da bilheteria, junto com a Ale, que cuida das redes sociais. Então, tiveram essa ideia. Foi muito legal. Foi assim, a gente voltou assim tantos anos, né? A gente volta a rever uma obra E a muito gente importante. exibiu o ET ano passado, né? Sim. A cópia comemorativa dos 40 anos do filme, a gente exibiu ano passado e lotou, foi um sucesso. Eu também fiz. Legal de ver pais levando os filhos para ver o ET. E teve um caso de 3 gerações: tinha o avô, o filho e o neto, né? Que em diferentes momentos o pai e o filho tinham visto, mas o pequeno neto ainda não. Então foi 3 gerações se maravilhar com o filme. E eu adoro a Ken, assim, Ken, adoro você, François. O Pedro foi muito importante na minha vida, mas você também é muito importante. Eu sou uma programadora muito nova, tenho muito a aprender com vocês. E eu espero que a gente se encontre, Samuel. Você seja o nosso elo aí, tá? Espero muito que você seja o nosso elo. Que a gente possa se encontrar num café, numa cidade de São Paulo, Rio Grande do Sul. Mas a gente precisa estar unido, porque a gente tem os mesmos sonhos, não é? Esse cinema autoral, né? De fazer com que o público conheça o nosso cinema brasileiro, o melhor do cinema brasileiro. Eu acho que a gente tem uma função importante em cada capital do Brasil, independente do local, como se é numa fundação de cultura, se é um cinema independente, um cinema privado, mas a gente precisa estar junto, né? E agora hoje eu participei de uma reunião do Parque Exibidor, com o pessoal das grandes empresas de exibição, e a gente precisa estar muito ligado com a Lei Paulo Gustavo, né, pessoal? Porque vai ter um recurso para salas de cinema, e principalmente salas de cinema de prefeituras e fundações de cultura, né, de secretarias de Estado. Então, a gente precisa se apropriar desse recurso para melhorar as nossas salas, ter condições de dar mais gratuidade aos nossos públicos, aos nossos espectadores. E é isso. Fica uma sugestão, se for possível para todos vocês, de repente nos encontrarmos na Expocine, em outubro, lá em São Paulo. Sim, De algumas não pude participar ano passado por conta de outro compromisso, mas esse ano eu poderei ir. ótimo. E é um lugar bem legal, todas as distribuidoras estão lá, Uhum. empresas que fazem produtos para a sala de cinema, desde o copinho para o refrigerante, o saquinho da pipoca, até projetor, lâmpada, equipamento de som, tudo que você possa imaginar que envolve cinema, você encontra lá. E é um local onde as distribuidoras já fazem o anúncio dos lançamentos do próximo semestre, do próximo ano, então antecipadamente você já consegue ter uma ideia do que vai estar chegando, tem material, tem trailer, tem muito diretores, roteiristas, atores, atrizes também costumam participar. É um espaço, um momento bem legal. Costuma acontecer todo o início de outubro, lá em São Paulo. Maravilha. E tem uma coisa assim que eu percebi, eu não fui a Tiradentes esse ano, mas teve lá os GTs, né? Assim, parece que foram conversas bastante
relevantes, assim, sobre vários aspectos, né, assim, e eu não sei, fiquei com uma vontade, porque acho que tudo hoje, nesse novo contexto, assim, acho que quanto mais união, assim, de setores específicos, eu acho que mais a gente consegue coisas, né, e na última foi o Marcelo Cordeiro, né, que programa, fugiu o nome do cinema dele, que eu não vou cometer essa gafe, eu vou ler aqui, que é, nossa senhora, que é o Cine Teatro Manaus. de Rio Branco. Ah, Rio. Ah, assim, foi maravilhoso, assim. E ele estava ali no momento fazendo a live da bilheteria, porque ele estava vendendo os bilhetes, assim, enquanto falava na live. E ele é do Acre, e esse ano, agora em março, vai ter a estreia do primeiro filme longa-metragem feito no Acre, né? Alienígenas, que foi criado em Gramado ano passado. Isso. A gente vai exibir no passeio, Também. seguramente vai ser exibido pela Quênia lá em Fortaleza, pela Elisângela, A gente já fez a pré-estreia pelo aqui. Samuel lá em Essa foi a BH. estreia, é verdade. E Estamos na agora expectativa. tem Mato Seco em Chamas, né? Da Joane também. Também. Que Mas esse é do DF, né? Esse é de Brasília. Isso. Certo, do Acre. Mas porque é o seguinte, assim, eu lembrei, né, do Marcelo, assim, porque ele tá muito a fim de equipar a sala. E ali, assim, pelo que ele falou, a situação dele ali é bem difícil, né? Assim, as coisas não chegam, o diálogo, ele não tem diálogo com o poder público, é uma série de dificuldades. Eu acho que se a gente, claro, eu não estou aqui, vamos criar uma associação. Mas, assim, eu não vou entrar nesse mérito, mas assim, se existe uma associação, assim, a situação dele pode ser facilitada a partir do momento que existe um engajamento político de mais pessoas, de mais salas, de mais lugares. Eu acho que esse tipo de coisa é massa, assim, sabe? Massa não, é importante. Mas é coisa que a gente faz aos poucos e espero que a partir desse encontro, né, que nós fizemos aqui, a partir dessa retrospectiva, que surja mesmo, assim, humildemente aqui, algo que, enfim, que se perpetue para outros caminhos, assim. Gente, muito obrigado, valeu demais, agradeço imensamente mais uma vez, foi incrível ter vocês aqui no meu computador. E espero que ano que vem seja presencial, realmente espero que a gente consiga fazer isso, tá? Boa noite, obrigado. Valeu.